Bitcoin acaba de chegar em um novo topo histórico e confirma a armadilha. Fiz um vídeo aqui falando para vocês que apesar da forte alta do Bitcoin com os ETFs comprando muito, eu venderia parte dos meus Bitcoins nos 69 mil dólares porque poderíamos ter uma correção. Essa correção veio e eu usei ela para aumentar a quantidade de Bitcoins que eu tinha. Então eu vendi nos 69 mil e aportei novamente na correção próximo dos 62 mil. Eu sei que você estava aí todo ganancioso achando que o Bitcoin ia varar os 69 mil dólares. Essa poderia ser uma grande armadilha, porque praticamente 99,9% de todo o mercado estava com lucro, e por isso estávamos com muitos contratos alavancados e com muita ganância no mercado. Então olha só, o Bitcoin teve uma queda repentina de 7% que causou um banho de sangue para os traders de alavancagem. Isso aconteceu porque todo o frenesi, emoção, etc. desencadeou quase 600 milhões de dólares em liquidação total para todas as classes de ativos digitais. Então não é à toa que no gráfico nós vimos o Bitcoin bater aí os seus 69 mil e depois tivemos uma grande liquidação, trazendo o preço ali para quase 59 mil dólares. E com a mensagem que o Bitcoin sempre eliminará os gananciosos compradores de alavancagem, então não seja ganancioso, seja humilde e apenas acumule o Bitcoin. Então esse vídeo aqui não é para falar que vamos subir em linha reta, mas é para falar que durante essas altas temos correções e isso é extremamente normal. Não ache que o ciclo de alta é sempre tudo uma maravilha. Olha só no gráfico do Bitcoin o quanto que foi essa correção no dia. Ele basicamente fez uma correção de 7%, mas ele chegou a cair mais de 13% em um único dia. Ele saiu dos 69 mil e foi lá para os 59 mil dólares. Essa foi uma queda muito rápida e isso acaba desesperando aquele investidor mais iniciante. Mas calma que você não tem nada a temer e até o final desse vídeo eu vou mostrar o porquê. Perceba que depois dessa queda, o Bitcoin ele se recuperou rapidamente, fechou aqui nos 63 mil dólares e hoje ele já tem uma alta aí de praticamente 4% em um dia. Atualmente já está nos 66 mil dólares. Pessoal, está tudo se repetindo exatamente igual ao passado, pelo menos até esse momento. E é por isso também que temos a queda quando batemos o topo histórico, porque isso já aconteceu no passado também. E perceba que é exatamente no ponto que nós estamos agora. Agora repare aqui nessa linha amarela que é a segunda vez que o Bitcoin toca esse topo. Quando o preço conseguir superar essa linha de forma mais forte, o preço ele vai entrar nessa zona aqui, ó, que ele nunca esteve na história. E assim ele vai tentar buscar saber o quanto realmente vale cada Bitcoin. Essa é a fase conhecida como a fase de descobrimento de preços. Então basicamente o mundo inteiro vai estar tentando descobrir quanto realmente vale o Bitcoin. E olhando para a história, as últimas 3 das 4 vezes que isso aconteceu, em questão de 60 dias ou até menos, o Bitcoin ele dobrou de valor. Ó, voltando para o último topo de 2017, quando ele bateu os 19 mil dólares, perceba que alguns anos depois ele novamente testou essa região. E isso aconteceu no dia 30 de novembro. E perceba que 60 dias depois o Bitcoin basicamente dobrou de valor. Olha só, basicamente se passaram 40 dias e ele teve uma alta de 117%. E isso sem contar todo o ciclo seguinte, porque ele bateu, olha só, desde essa região mais de 230% de alta. E tudo isso levou 160 dias desde o seu rompimento mais forte. Então perceba que tiveram vários dias que ele tentou romper, ele teve sim uma leve correção, mais ou menos como aconteceu agora, né? No momento atual, só que depois ele teve uma forte alta e assim rompeu de forma extremamente forte a sua última resistência. E desde então o preço mais do que dobrou de valor. Não estou falando que isso vai se repetir, mas por tudo que está acontecendo e o que eu vou mostrar para você, sim, existe uma enorme chance do Bitcoin bater recordes em menos de 60 dias. Porque tudo isso está acontecendo antes mesmo do halving do Bitcoin. Então olha só, para o halving do Bitcoin faltam menos de 42 dias, onde vamos passar de 900 Bitcoins minerados por dia para 450 Bitcoins minerados por dia. Isso vai automaticamente reduzir a oferta de Bitcoins no mercado logo de cara. Então é muito difícil argumentar contra que o Bitcoin nunca mais vai subir mais do que ele já subiu. Mas para não falarmos só de história, sim do que está acontecendo agora nesse momento, olha só o impacto dos ETFs de Bitcoin. Apenas no dia 5, ou seja, ontem, quando tivemos a correção, os ETFs negociaram mais de 6 bilhões de dólares. Se voltarmos aí alguns dias, ele estava numa média de 5 bilhões, ele
até chegou a bater quase 9 bilhões em apenas um único dia, e isso daqui não está diminuindo, na verdade está crescendo. Só para você entender e contextualizar o que isso significa, só esse volume negociado no dia de ontem no Bitcoin, isso representa mais do que é negociado na ação da Microsoft, que é uma das maiores ações aí da Bolsa de Valores, que tem trilhões e trilhões de dólares lá dentro. Então as compras aí pelos ETFs em relação a Bitcoin estão realmente intensas. Não é à toa que a BlackRock, ela agora anunciou que ela busca adicionar ETFs de Bitcoin ao seu portfólio estratégico. Então eles lançaram um pedido aí junto à SEC para incluir ETF de Bitcoin em um novo fundo da BlackRock, enfatizando os riscos de investimentos e taxas potenciais. A BlackRock já tem sim o seu fundo de ETF, mas elas querem aumentar a exposição ao Bitcoin. Mas isso daqui significa que eles querem aumentar a exposição em Bitcoin. Além disso, a MicroStrategy, que é uma das maiores aí detentoras de Bitcoins de todo o planeta, eles pretendem levantar 600 milhões de dólares para comprar mais Bitcoin. Ou seja, a perspectiva de manter pelo menos essa demanda de 6 bilhões por dia continua aí para as próximas semanas e até os próximos meses. Então calma, o ciclo de alta ele não acabou com essa correção, estamos no início, galera, e por isso eu estou muito otimista, e você também pode ficar, porque hoje o maior risco é não estar exposto a esse tipo de ativo aqui. Só que aí, se você já é um pouco mais antigo no mercado cripto, você pode estar pensando, nossa, Eric, os gráficos aí mais técnicos e os índices técnicos estão gritando que é hora de vender. O índice de medo e ganância atualmente está gritando topo, está gritando venda. Estamos em 90 pontos, o que significa extrema ganância. Só para sua referência, esse patamar está apenas a 5 pontos dos níveis mais altos de ganâncias de todos os tempos, vistos em fevereiro de 2021. Quando atingimos o nível mais alto, logo depois veio uma grande correção. Mas agora, embora as correções ainda sejam muito possíveis pelo período em que estamos vivendo, como eu falei nesse outro vídeo aqui, você precisa entender que essas quedas de preço superiores a 30% durante os mercados de alta do Bitcoin são normais, e essa armadilha do topo já era de se esperar. Agora, você também precisa entender que temos um novo comprador acumulando Bitcoin hoje, e eles não se importam com esses gráficos tradicionais do mercado cripto, porque a natureza desse comprador não se importa se está comprando Bitcoin no topo ou não, ele simplesmente vai continuar comprando. Se olharmos para outros mercados, como por exemplo de títulos e valores imobiliários de alto risco, é comum ver os ETFs comprando independente do preço. É claro que todo o dinheiro que entra no mercado cripto por parte dos institucionais tem alguma estratégia envolvida, mas se eles têm a meta de ter 5% de Bitcoin na carteira, eles vão comprar até chegar nesse nível e não vão ficar esperando o preço cair. Então, se nós estamos vendo o RSI gritando 85 pontos, eles não vão se importar com isso, eles vão continuar comprando, porque eles não ficam olhando RSI, índice de medo e ganância, etc. Então olha só, apenas na última semana os ETFs de Bitcoin compraram mais de 30 mil Bitcoins aí do mercado, enquanto foram produzidos apenas 6.160 novas moedas aí no mercado pelos mineradores, ou seja, isso daqui já mostra uma grande discrepância na compra com relação à quantidade de novos Bitcoins entrando no mercado. É uma relação aí de praticamente 1 para 5. A cada um novo Bitcoin que entra no mercado, 5 saíram no mercado pelas compras dos ETFs. E ainda mais, se nós adicionarmos o halving que vai acontecer em menos de 45 dias a essa conta, nós podemos ter aí praticamente 10 vezes mais compra pelos ETFs do que novos Bitcoins entrando no mercado. Isso daqui ativa muito aquela questão da escassez da moeda. Uma coisa muito escassa e com essa alta demanda faz com que o preço exploda. Agora nós estamos entrando na 9ª semana de negociação dos ETFs de Bitcoin. E só para você ter noção de como que foi todo esse fluxo. Na primeira semana foi positivo, na segunda positivo, na terceira tivemos aquela venda em massa lá dos ETFs da Grayscale e tivemos aquela grande correção, e depois disso a demanda voltou a subir. Tivemos na 6ª semana a demanda mais alta de todos os tempos e agora estamos aqui na 8ª semana com uma demanda ainda extremamente alta. É claro que esse número aí ele pode cair, só que no momento atual ele não demonstra nenhuma fraqueza. Na verdade, se pegarmos uma média aqui de todos os dias, ele está subindo de forma constante. Também vale falar sobre a segunda maior cripto do mercado, que começou a ganhar valor sobre o Bitcoin. Então perceba aqui que no gráfico do Ethereum / Bitcoin, antes o Ethereum estava perdendo valor para o Bitcoin, porque o Bitcoin estava ganhando muito capital. E agora tivemos uma inversão aí, mais ou menos na data do dia 5, que foi ontem também, e o Ethereum começou a ganhar valor sobre o Bitcoin. Então, mantendo o Ethereum, você no final vai estar acumulando mais Bitcoins. Esse tipo de movimento é extremamente comum de acontecer no mercado e, geralmente, depois disso, nós temos uma alta das altcoins. Olha, uma coisa muito importante para você anotar aí na sua agenda é que no dia 13 de março o Ethereum vai passar por uma grande atualização,
que vai deixar as taxas da sua rede mais baratas, ajudando no aumento do uso do Ether. Nessa data, vale ficar atento que podemos ter uma correção, porque geralmente as criptos sobem no boato e quando acontece o fato, as pessoas vendem. E nesse dia podemos ter uma correção sim, só que depois a moeda volta a se estabilizar para o patamar anterior. O segundo ponto aqui é que podemos ver um movimento muito similar ao que aconteceu com o Bitcoin no caso do Ethereum, fazendo o preço do Ethereum ir para a lua, que são os ETFs de Ethereum. A data limite que a SEC possui para responder ao pedido da Grayscale dos ETFs de Ethereum é no dia 23 de maio. Então essas duas datas são extremamente importantes e se você tiver algum dinheiro investido em Ethereum ou pensa em comprá-lo ou até mesmo em vendê-lo, coloque isso no seu calendário, para você não perder essas datas importantes. Se você segue o nosso canal, viu que desde o dia 1 de setembro estamos falando aqui sobre os ETFs e da importância dos ETFs de Bitcoin. Mas agora, se você perdeu todo esse movimento aí de 6 meses atrás, não perca o movimento do Ethereum também. Eu vou deixar avisado aqui já. Olha só, os rumores aí dos ETFs da BlackRock de Bitcoin começaram mais ou menos aqui. Então perceba que o Bitcoin estava ali mais ou menos na faixa dos 30 mil dólares. Depois disso, ele teve ainda uma correção. As pessoas ainda tiveram tempo de comprar Bitcoin mais barato a 26 mil dólares. Quando aumentaram as chances da aprovação dos ETFs de Bitcoin, o preço começou a disparar e nunca mais parou. Então a cada semana que passava, nós tínhamos mais uma notícia favorável à aprovação dos ETFs. Até que no dia 10 de janeiro, tivemos a aprovação do ETF de Bitcoin de forma oficial. Até essa data, ó, o Bitcoin subiu mais de 78%. Só de pegar essa antecipação você já teria quase dobrado o seu capital investido. Só que na data da aprovação, no dia 10, tivemos uma grande correção. Olha só, o Bitcoin subiu mais, ó, ele chegou a bater 49 mil dólares, depois teve uma grande correção, voltando para os 41 mil dólares, 2 dias depois da aprovação, e uma semana depois ele foi lá para casa dos 38 mil dólares. Então perceba que após a aprovação foi uma grande volatilidade e ele chegou a cair aí 18%. Aquele negócio de comprar no boato e vender no fato. Só que como a demanda dos ETFs foi muito alta, logo em seguida o preço já se recuperou muito rapidamente e subiu ainda mais. Então, depois dessa correção, ele teve mais uma alta de 70%. Então perceba que se você se antecipou a essa aprovação, você já teria uma alta de pelo menos 150% na sua carteira. Não estou falando que vai ser aprovado nessa data os ETFs de Ethereum, mas existe uma grande chance. Os ETFs de Bitcoin já abriram caminho e espaço aí para regulamentação de outros tipos de ETFs. Então o mesmo pode acontecer com o Ethereum. Por isso que eu já estou acumulando mais Ethereums do que Bitcoin nesse momento. Inclusive, eu avisei os membros da comunidade do Discord que eu tenho, que são membros gratuitos, sobre essa compra de Ethereum que eu fiz na semana anterior, mais ou menos na faixa dos 3.200 dólares. Alguns vídeos atrás eu tinha falado que o topo poderia ser nos 120 mil dólares apenas em setembro de 2025, que seria o final do ciclo de alta. Mas com os dados que nós temos hoje, eu não ficaria surpreso em ver os 120 mil dólares até a metade ou final desse ano. Eu não vou prever nada aqui, mas a partir do momento que entrarmos na fase de descobrimento dos preços no Bitcoin, pode esperar uma forte alta no BTC. E historicamente, o halving do Bitcoin ele sempre foi associado ao ciclo de alta das criptomoedas. Embora não seja uma relação direta de causa e efeito, esse evento muitas vezes precedeu o bull market. Mas dessa vez o que aconteceu foi completamente diferente. E o bull market ele chegou muito antes do halving. E por isso existe mais uma coisa para ser inesperado que vai acontecer depois do halving com tanta demanda pela cripto. Além disso, atrelado à coincidência dos ciclos econômicos mundiais, como os cortes de juros, que vale a pena ficar atento na reunião de 20 de março do Fed, para ver se eles dão algum indício de corte nos juros lá pelo final do ano ou não. Mais uma vez, apesar de antecipado, vemos o mesmo ciclo se repetindo, só que de uma forma muito mais intensa graças aos ETFs de Bitcoin. Então eu acredito fielmente que não estar posicionado em Bitcoin, Ethereum e até algumas altcoins seja o maior risco de todos. Agora eu quero que você deixe a sua opinião sincera aqui embaixo. Você acredita que o Bitcoin possa bater os 120 mil dólares ainda esse ano? Ou no halving nós vamos ter alguma grande correção? Bom pessoal, olha só, eu quero fazer uma videoaula mais extensa na prática, montando todo o plano de compras de quais moedas e quando vender as moedas. Para isso, você só precisa deixar o like aqui nesse vídeo e assim você faz parte desse possível próximo vídeo. E assim eu também vou saber que faz sentido fazer esse tipo de coisa, então é só deixar o like aqui embaixo. Então também já se inscreve aqui nesse canal e ativa o sininho para você ser notificado quando sair esse vídeo. Eu sou o Eric, eu vou ficando por aqui e desejo um ótimo dia para você e também um grande abraço. Até mais, dupla.